Olá, eu sou Mayara Alves, da turma 9B, Cristiane Alves, da turma 9B também. e para o nosso projeto final a gente vai fazer um simulador dos jogos da Caixa, onde o jogador ele vai escolher os números que ele quer jogar, esses números eles vão ser armazenados, o programa ele vai fazer os sorteios do número do jogo, também vai armazenar esses números, e depois esses dois conjuntos de números, o do jogador e o do sorteio, eles são comparados e são verificados quantos os acertos existem. No nosso programa nós vamos usar essas 6 bibliotecas, certo? Vamos utilizar também todas essas funções. Como o jogador vai poder optar entre jogar na Mega, na Quina, na Quadra e no Terno, foram criadas mais ou menos 7 funções para cada tipo de jogo. E essas funções vocês vão vendo com o passar do programa que a gente foi explicando para vocês. A gente vai iniciar dando entrada nas nossas variáveis inteiras, certo? Essa aqui, por exemplo, entre colchetes, o número 6 é um vetor de tamanho 6, que é justamente o vetor da Mega Sena, que a gente sabe que a Mega Sena são 6 números que se joga, a Quina são 5 números, Quadra 4 e assim sucessivamente. Vamos declarar a variável char nome, que é para registrar o nome do jogador, e o nome do jogador vai poder possuir até 50 caracteres. Vamos iniciar agora o programa. Esse System CLS, ele é para limpar a tela, para deixar a tela branca e na tela ficar aparecendo apenas as informações que a gente quer. E você vai ver isso no decorrer do jogo em várias situações. Exatamente. Então aqui outros são só informações a serem lidas, a serem mostradas no nosso programa. Não vai ter nada demais. Então o nosso programa Simulador de Jogos da Caixa, o programa tem o intuito simular um sorteio de jogos da Caixa, cujo sorteio das numerações são aleatórias. Até porque a gente tem que estar interagindo sempre com o jogador. Então a gente tem que estar passando as informações sempre para ele. E aqui, Alt, a gente vai dar entrada, digite o nome do jogador, o jogador vai estar digitando essa informação e o computador vai dar a saída nessa variável com o nome do jogador. A gente fez vários menus, como o Cris já falou, que é para haver bastante interação com o jogador. E essa é a primeira função que a gente vai usar, que é a menu início. A gente criou uma variável char, chamada opção, que ela vai ser uma variável só de caracteres, e as opções que o jogador vai ter: 1 para jogar na Mega, 2 para jogar na Quina, 3 para jogar na Quadra, 4 para jogar no Terno e 5 para não jogar. Esse quadro aqui vai ser, a gente vai limpar a tela, né, como eu falei anteriormente, e ele vai aparecer esse quadro aí com essas informações. Esse switch, ele cria tipo uma função menu, que vai ser a função opção, onde a gente vai escolher qual dessas opções a gente vai querer, o jogador, no caso, vai querer, né? Então, esses aqui são os casos, que são as opções que ele pode escolher. Caso ele escolher a opção 1, ele vai estar jogando na Mega. E aí o programa para, break. E assim com as 5 opções. Caso ele escolha a opção 5, break e break para acabar esse menu opção. Logo em seguida, a gente vai apresentar agora essa função Mega, porque a gente tem a função Mega, a Quina, e a Quadra e o Terno, né? A gente vai explicar a função Mega para não explicar o programa todo, que são mais de 1000 linhas, e a Mega, ela é o mais complexo, né? Que são 6 jogos. Né? Cris vai passar a explicar essa parte para vocês, e lembrando que o jogo da Mega a gente só joga com números. E são 6 números esses que só vão de 1 a 60 e que não podem ser repetidos. Você não pode jogar tipo o número 10 nem qualquer outro número 2 vezes. Exatamente. Bom, eu vou estar explicando exatamente a Mega, porque, como a Mara disse, já é mais completo. São 6 números e todos eles têm a mesma cara, a mesma estrutura.
todos eles você escolheu jogar na Mega Sena, no terno, na quadra, todos eles vão ter essa primeira abertura logo do início, certo? Que limpou novamente que sempre está limpando a informação passada para exatamente estar vindo uma outra informação. E aí, essa função, ele vai dizer exatamente para o usuário, olha, eu criei um laço aqui para que a cada vez que eu peça para o usuário digitar, esse número, digite um número, digite 2 números, digite 3 números, o terceiro número, o quarto número, e assim vai. Então, esse J aqui, ele vai estar sempre aumentando de acordo com o I. E aqui, quando o usuário digitar um número que seja maior do que 60, vai aparecer então essa informaçãozinha aqui. Você digitou um número maior que 60. Digite novamente. Exatamente isso daqui. Aqui, exatamente esse laço para verificar se o usuário digitou um número maior, esse daqui, maior que 60. Se ele digitou, ele vai ter que repetir. E aí a gente criou lá em cima uma variável com o nome comp, exatamente para comparar. E aqui, nessa variável, nesse laço aqui, neste laço, vamos verificar se o jogador digitou algum número igual. Se ele digitou, ele vai ter que realmente voltar aqui. Exatamente o que diz aqui. O número que você digitou já faz parte do jogo. Repita a sequência de jogadas novamente. Ele vai voltar e vai repetir. Lembrando que esses laços, eles vão acontecer da mesma forma, na quina, na quadra e no terno. Porque em todos os jogos não pode se digitar nenhum número acima de 60 e nem pode se digitar 2 números iguais. Então esses laços são praticamente os mesmos nos outros jogos. Outra coisinha que vai estar diferenciando exatamente a questão do I, até onde o I vai, até onde o vetor pode caber algum número. Por exemplo, o vetor num, lá em cima, ele tem só 5 caracteres, então ele só vai poder 5 espaços. Então ele só vai caber 5 elementos que a gente digitar, 5 números. Se for 4 números. E o I aqui é exatamente dizendo até onde vai essas informações que o usuário vai digitar. Aqui, depois disso, a gente vem com a função mostrar. Mas antes de mostrar, a função mostrar, ela primeiro vai ordenar. Vai colocar o número crescente, tá certo? Essa função está lá em cima e também está aqui embaixo, expressa aqui embaixo. Então, ele vai ordenar os números que o jogador digitou. Depois disso, vai ser mostrado para o usuário. Essa ordenação a gente colocou aí para o programa da gente ficar organizado, porque, tipo, o jogador ele vai digitar os números deles aleatoriamente. Ele pode escolher agora 10 e o próximo número dele for 1. Então, esse trechinho aí é para organizar o número em ordem crescente. Mostrar exatamente se foi isso que ele digitou, certo? Depois disso, ele vem para a parte do sorteio. A gente botou o RAND, exatamente da biblioteca CTime e CMET, exatamente para fazer números aleatórios. Exatamente nessa parte do sorteio, o que vai diferenciar da Mega, da Quadra, da Quina, como eu havia falado para vocês, é exatamente a questão do tamanho do I e a questão do resto da divisão. Tá aqui. Se a divisão for 4, 5, quantos números eu quero, então ele vai estar diferenciando aqui. Então, diferenciando dos outros. E aqui, esse laço, ele vai dizer o laço que faz o sorteio dos números. Esse aqui. Esse laço. Então, vai ter o sorteio aleatório aqui dos números. E aqui a gente vai verificar se os números que o usuário digitou está batendo são iguais do sorteio. Se caso for, ele vai mostrar aqui os números, como vocês estão vendo. Ele vai mostrar a sorte, exatamente são os números sorteados, que também vão ser organizados decrescente. Crescente. E aí, crescente, e vai estar organizando. E depois disso, vamos para a função. O vídeo da gente está acabando, então a gente vai parar por aqui essa parte e vamos continuar em um próximo vídeo.